Eu recebo aqui no estúdio o Felipe Moura Brasil para comentar esse assunto. Boa tarde para você, Felipe. Boa tarde, Marcela. Estou até aqui com o celular na mão, com algumas anotações, porque as notícias sobre esse caso continuam saindo a todo momento. Pois é. Bom, como a gente resolve esse impasse? Ou como esse impasse será resolvido? No plenário do STF agora, será? É bem possível que chegue até o plenário do STF, dadas as várias frentes aí de batalha que os defensores da liberdade de imprensa estão travando, inclusive o site O Antagonista e a revista Cruzoé, que entraram com uma ação que está sob a relatoria do ministro Edson Fachin do STF, que inclusive já pediu informações ao ministro Alexandre de Moraes, que determinou a censura da reportagem que citava um documento de 2007 do Marcelo Odebrecht, em que ele citava o Dias Toffoli como amigo do meu pai. Lembrando, mais uma vez, que o amigo do meu pai é o Lula, que era amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo Odebrecht, então o Toffoli seria o amigo do Lula. E o Marcelo Odebrecht fazia uma pergunta, afinal vocês fecharam com um amigo do meu pai? É o caso de uma usina de Santo Antônio, se eu não me engano, que está envolvida ali em investigações, e a resposta de um representante da Odebrecht é que estava em curso esse contato, supostamente, com o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que na época era advogado-geral da União, quer dizer, representante da AGU. Agora, o Dias Toffoli, depois desse ato de censura que ele autorizou o ministro Alexandre de Moraes a fazer, tem dado declarações que só agravam esse ato. Ele tem feito acusações mentirosas contra veículos independentes que exerceram o seu dever de fazer a vigilância na forma do jornalismo independente. Então, ele disse, por exemplo, que foi tudo orquestrado para sair às vésperas do julgamento sobre prisão de segunda instância. Sendo que esse julgamento, Marcela, estava previsto para acontecer no dia 10 de abril e no dia 4 de abril ele foi adiado pelo próprio ministro-presidente da Suprema Corte, Dias Toffoli, no dia 4 de abril. O documento citado na reportagem original da Cruzoé, ele foi anexado aos autos da Lava Jato no dia 9 de abril. Quer dizer, 5 dias depois do próprio Dias Toffoli adiar o julgamento. E a reportagem da Cruzoé saiu no dia 11 de abril. Então, quer dizer, as próprias datas, a cronologia refuta a acusação que o Dias Toffoli faz, mostrando a leviandade com que ele faz esse tipo de acusação. E ele também disse que os veículos querem atingir as instituições brasileiras. Isso é uma velha tática usada por petistas, inclusive o Lula, que é o padrinho do Dias Toffoli, de encobrir fatos negativos sobre si, pintando esses fatos negativos como ataques a um grupo maior do qual faz parte. Quer dizer, o Lula dizia que a mídia tentava criminalizar o PT, criminalizar a esquerda, criminalizar a política, e agora o Dias Toffoli, para tratar de um documento que cita exclusivamente ele, fala que querem atingir as instituições brasileiras. O Dias Toffoli, é bom ele lembrar que ele é um dos 11 ministros da atual composição do Supremo Tribunal Federal. Ele não é sequer o Supremo Tribunal Federal e muito menos as instituições brasileiras. E ele tem de responder pelos seus atos como todo cidadão, seja uma autoridade, seja um membro do Poder Judiciário, seja simplesmente o cidadão comum. E agora há pouco, por isso que eu estou com o celular na mão, Marcela, o ministro Celso de Mello, decano da Suprema Corte Brasileira, do Supremo Tribunal Federal, decano é o membro mais antigo da Corte, divulgou uma nota justamente criticando a censura. Então, diz o Celso de Mello, vou ler alguns trechos aqui dessa nota, porque é muito importante, é um momento muito importante do país, esse é um dos casos de abuso de poder mais graves da história recente brasileira e o mais grave do ano de 2019, com certeza absoluta. Muito se dizia do Jair Bolsonaro, que chegaria ao poder e seria um ditador, mas quem está se portando como ditador é o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. Então, o Celso de Mello, decano da Corte, diz: a censura, qualquer tipo de censura, mesmo aquela ordenada pelo Poder Judiciário, mostra-se prática ilegítima, autocrática e essencialmente incompatível com o regime das liberdades fundamentais consagrado pela Constituição da República. O Estado não tem poder algum para interditar a livre circulação de ideias ou livre exercício da liberdade constitucional de manifestação
manifestação do pensamento ou de restringir e de inviabilizar o direito fundamental do jornalista de informar, de pesquisar, de investigar, de criticar e de relatar fatos e eventos de interesse público, ainda que do relato jornalístico possa resultar a exposição de altas figuras da República. Muito importante, aliás, essa ressalva. Então, a prática de censura, diz o Celso de Mello, inclusive da censura judicial, além de intolerável, constitui verdadeira perversão da ética do direito e traduz, na concreção do seu alcance, inquestionável subversão da própria ideia democrática que anima e ilumina as instituições da República. Então, ele fala bastante a respeito disso. Eu vou pular um parágrafo para chegar ao último, que é muito importante. Eventuais abusos da liberdade de expressão poderão constituir objeto de responsabilização a posteriori. Sempre, porém, e é isso que a gente tem apontado aqui desde o primeiro dia, no âmbito de processos judiciais regularmente instaurados, nos quais fique assegurada ao jornalista ou ao órgão de imprensa a prerrogativa de exercer de modo pleno, sem restrições, o direito de defesa, observados os princípios do contraditório e da garantia do devido processo legal. Está aí uma nota exemplar do decano Celso de Mello. Eu critico muitas vezes por determinados votos, por determinadas decisões, assim como critico o ministro Marco Aurélio Mello, que também está se posicionando contra a censura. Então, quando eles acertam, a gente tende a elogiar. E é exatamente isso, quer dizer, você tem a liberdade de expressão e se o veículo ou o jornalista incorre em injúria, em calúnia, em difamação, abre-se um processo judicial em que ele se defende, ele mostra por que ele estava dizendo o que estava dizendo, de onde veio essa informação, o que ele quis dizer com a crítica, seja lá o que for, que for questionado durante esse processo. E no final se toma uma decisão, que não pode mandar tirar do ar sem direito nenhum à legítima defesa. Pois é, Marco Aurélio falou, agora Celso de Mello, como você leu a nota, também falou, fazendo duras críticas, condenando essa decisão, tanto do ministro Dias Toffoli quanto do ministro Alexandre de Moraes. Tem uma crise no Supremo, a gente vê uma crise, cada vez mais agora os ministros se manifestando. Eu fico pensando que onde pode chegar isso e se você acredita no impeachment dos ministros, né? Claro que não depende do STF, depende do Congresso, mas se você acredita nessa possibilidade. Olha, Marcela, a gente não pode nunca trabalhar com a nossa crença naquilo que vai acontecer como resultado de uma ação que seja legítima. A gente tem de pensar na ação, na legitimidade da ação. Então, pedir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal que se comportam como ditadores, como censores, é um ato absolutamente legítimo. Isso precisa ser feito, porque isso é um abuso de poder intolerável, como estão mostrando, inclusive, seus próprios colegas de corte. Agora, o Senado Federal, evidentemente, tem uma tradição de rejeitar pedidos de impeachment e a gente sabe que na história recente e no atual Congresso, inclusive, há diversos senadores, além dos deputados, mas o caso de impeachment do ministro do Supremo cabe aos senadores, que são investigados, são alvos de investigação, têm rabo preso e ficam com medo de incomodar ministros do Supremo Tribunal Federal, de sofrerem retaliação em julgamento. Então há aquele grande acordão. E o Davi Alcolumbre, que chegou ao cargo de presidente do Senado Federal porque estava concorrendo com Renan Calheiros, não por ser um senador excelente, com um histórico limpo e tal, mas simplesmente porque a outra opção era o Renan Calheiros. Ele também ali é alvo de algumas investigações e fica difícil a gente acreditar que isso vai prosperar. Mas isso precisa ser feito sim. Assim como a CPI da Lava Toga, por exemplo, eu fiz várias ressalvas à CPI da Lava Toga, principalmente porque havia um escopo muito amplo. Eles falavam, vamos investigar pedidos de vista e tal. Certas questões que fazem parte do regimento interno do Supremo Tribunal Federal e que serviriam certamente para encobrir, para eles posarem de vítimas, de interferência de um poder no outro. Se você quer abrir uma CPI, você precisa ir em fatos específicos. Então, a própria revista Cruzoé havia divulgado que o ministro e atual presidente do Supremo recebe uma mesada, lá, se eu não me engano, era R$100 mil por mês, que vem via esposa. Isso é um fato a ser investigado. Os patrocínios do Instituto do Gilmar Mendes é um fato específico. Agora, nós temos um novo, que é o documento do Marcelo Odebrecht, perguntando ali sobre fechar um acordo com aquele que atualmente é o presidente da corte, o Dias Toffoli, citando o codinome dele, amigo do meu pai. Isso também é um fato específico que pode servir de base para a abertura de uma CPI. A CPI da Lava Toga foi encerrada, mas agora os senadores estão se movimentando para ver se reabrem. E cabe à população vigilante,
crítica do Supremo Tribunal Federal, exercer a pressão popular para que essas iniciativas prosperem. Tá certo. Felipe Moura Brasil conversando aqui com a gente sobre essa crise no STF. Você volta às 18h nos Pingos nos Is. Até lá. Boa tarde para você. Boa tarde, Marcela. Eu volto às 18 horas e vamos ver se de fato vai chegar esse caso ao plenário e os outros ministros vão acabar contendo esses abusos do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. Muito obrigado, sempre um prazer participar com você. Legal, tá certo. Bom, uma rápida pausa no Jovem Pan agora. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Até já.